Seção VA. Da comercialização de alimentos em trailers, vans e veículos similares em vias e áreas públicas. Comida de rua. Artigo 94. O comércio de alimentos em veículos automotores e outros de propulsão humana em vias e áreas públicas de modo estacionário poderá ser autorizado pelo município de Uberlândia, após a análise da Comissão Permanente Municipal do Comércio de Alimentos em trailers, vans e veículos similares em vias públicas a ser instituída por meio de decreto. Artigo 94b. O alvará de autorização poderá ser requerido apenas por pessoa jurídica, mediante requerimento protocolizado no núcleo de protocolo do município, e deverá ser instruído com a seguinte documentação. Inciso 1º. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Inciso 2º. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, cuja categoria deverá ser compatível com o veículo a ser utilizado na comercialização dos alimentos. Inciso 3º. Cópia do regular certificado de registro e licenciamento do veículo CRLV do veículo a ser utilizado na comercialização dos alimentos. Inciso 5º. Comprovação do endereço da sede empresarial no município de Uberlândia. Inciso 6º. Indicação dos locais em que serão produzidos e manipulados os alimentos. Inciso 7º. Indicações do alimento que pretende comercializar. Inciso 8º. Indicação, a partir dos pontos disponibilizados pelo município, do local em que se pretende comercializar. Inciso 9º. Especificações do veículo a ser utilizado. Inciso 10. Eventuais documentos que entender necessários à verificação da proteção do bem comum. Artigo 94. Seu alvará de autorização para comercialização de alimentos em trailers, vans e veículos similares em vias e áreas públicas, será expedido aos interessados, que cumprirem as exigências legais, e após o parecer favorável da maioria dos membros da comissão permanente. Parágrafo 1º. O alvará de autorização, de que trata o caput deste artigo, terá validade de 2 anos. Parágrafo 2º. A qualquer tempo, o município, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, poderá revogar o alvará de autorização, sem direito à indenização pelo autorizatário. Parágrafo 3º. A qualquer tempo, poderá ser alterado, por iniciativa da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o ponto de localização autorizado, para atender ao interesse público, sem direito à indenização pelo autorizatário. Artigo 94d. Do alvará de autorização constarão as seguintes informações. Inciso 1º. Nome e endereço do autorizatário, e seu representante legal. Inciso 2º. Indicação dos alimentos a serem comercializados. Inciso 3º. Local, dias e horário de funcionamento. Parágrafo 1º. A exploração é exclusiva do autorizatário, não sendo admitida transferência para terceiros. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto no parágrafo 1º deste artigo, determinará a cassação do alvará de funcionamento. Artigo 94. O veículo que atuar em local público deverá ser obrigatoriamente itinerante, devendo ser recolhido ao final do expediente, e respeitar a determinação de rotatividade estabelecida na autorização. Parágrafo 1º. Cada autorizatário poderá ter mais de um alvará de autorização, desde que comprovada a estrutura e capacidade para a consecução das atividades. Parágrafo 2º. A quantidade máxima de autorizações para todo segmento será definida segundo critérios de interesse público, proporcionais ao número de habitantes e espaços públicos disponíveis. Artigo 94-F. O alvará de autorização para funcionamento deverá ser afixado em local visível.
Artigo 94-G. As atividades dispostas neste capítulo estão sujeitas ao controle e à fiscalização sanitária conforme disposições da Lei Municipal nº UM 0.715, de 21 de março de 2011, e suas alterações e normas afins. Artigo 94-H. São obrigações do autorizatário. Inciso 1º. Estar com o veículo a ser utilizado para comercialização devidamente regularizado, conforme o que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro CTB e demais normas pertinentes, apartamento ao exercício da atividade e equipado com itens de segurança a serem exigidos pela administração. Inciso 2º. Atender às exigências do Código de Trânsito Brasileiro CTB, bem como as demais pertinentes ao exercício da atividade. Inciso 3º. Comercializar somente produtos especificados no alvará, exercendo a atividade pessoalmente, ou por meio de funcionários contratados, nos limites do local demarcado, e nos dias e horários estabelecidos. Inciso 4º. Colocar à venda somente produtos em perfeitas condições de consumo, atendido ao disposto nas legislações específicas, sanitária e no Código de Defesa do Consumidor. Inciso 5º. Portar-se com respeito e decoro, tanto em relação ao público em geral, quanto aos colegas de profissão, sem perturbar a tranquilidade pública. Inciso 6º. Transportar as mercadorias sem impedir e dificultar o trânsito. Inciso 7º. Acatar ordens da fiscalização, exibindo, quando solicitado, o respectivo alvará, bem como demais documentos relativos ao exercício da atividade. Inciso 8º. Recolher as taxas e impostos referentes ao exercício da atividade. Inciso 9º. Manter o recinto e a área lindeira ao local de trabalho inteiramente limpos e desocupados, destinando o lixo, recolhido e devidamente acondicionado, aos locais indicados pelos agentes da limpeza urbana. Inciso 10. Manter uma distância mínima de 100 metros, de entradas e saídas de estabelecimentos de comércio varejista de alimentos, e de mercados municipais, que comercializem categorias de produtos alimentícios, pratos e preparações culinárias, exceto praças públicas onde os autorizatários poderão exercer suas atividades livremente, observadas os critérios de rotatividade, quantidade e horário quando fixados pelo município. Artigo 94-I. É vedado ao autorizatário. Inciso 1º. Alterar o seu equipamento, sem autorização específica do município. Inciso 2º. Manter ou comercializar mercadorias não autorizadas ou alimentos em desconformidade com a sua autorização. Inciso 3º. Colocar caixas e equipamentos em áreas públicas, e em desconformidade com o alvará de autorização de uso. Inciso 4º. Causar dano ao bem público, ou particular no exercício de sua atividade. Inciso 5º. Permitir a permanência de animais na área abrangida pelo respectivo equipamento. Inciso 6º. Montar seu equipamento fora do local determinado. Inciso 7º. Utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e edificações para montagem do equipamento e exposição das mercadorias ou materiais publicitários, nos termos do artigo 154 desta lei. Inciso 8º. Perfurar calçadas ou vias públicas. Inciso 9º. Comercializar ou manter em seu equipamento produtos sem inspeção, sem procedência, alterados, adulterados, fraudados e com prazo de validade vencido. Inciso 10. Fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, banco, caixotes, tábuas, encerados ou toldos, com o propósito de ampliar os limites do equipamento, e que venham alterar sua padronização. Inciso 11. Expor mercadorias ou volumes além do limite ou capacidade do equipamento.
Inciso 12. Utilizar equipamento sem a devida permissão, ou modificar as condições de uso determinado para tal. Inciso 13. Jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio, ou de outra origem, nas vias ou logradouros públicos, bem como deixar o lixo produzido pela sua atividade, no passeio público. Inciso 14. Utilizar a via ou área pública para colocação de quaisquer elementos do tipo cerca, parede, divisória, grade, tapume, barreira, caixas, vasos, vegetação ou outros que caracterizem o isolamento do local de manipulação e comercialização. Inciso 15. Colocar na via ou área pública qualquer tipo de carpete, tapete, forração, assoalho, piso frio ou outros, que caracterizem a delimitação do local de manipulação e comercialização. Inciso 16. Montar estrutura para atendimento ao público, que ultrapasse as dimensões de um veículo de médio porte, com dimensões de 8,5 metros x 2,5 metros, respeitando os limites da via pública do local determinado. Inciso 17. Ocupar as calçadas com mesas e cadeiras em desrespeito às limitações expostas no Código Municipal de Posturas, bem como na legislação que rege o sistema viário do município. Inciso 18. Prejudicar o trânsito livre nos passeios e ruas. Inciso 19. Utilizar bens e veículos que não estejam devidamente identificados como estrutura de atendimento ao público para comércio de alimentos. Artigo 94-J. A transgressão ao disposto nos artigos deste capítulo ensejará a aplicação da multa correspondente ao valor de R$ 120,07 a R$ 1.150,86, impondo-se a multa em dobro em caso de reincidência, seguindo-se a cassação da autorização e proibição de transacionar com as repartições municipais conforme o caso. Parágrafo único. O alvará de autorização poderá, cumulativamente ao disposto no caput deste artigo, ser suspenso, até a devida regularização. Artigo 94-K. O alvará de autorização poderá ser cassado. Inciso 1º. Quando a estrutura instalada for diferente da autorizada. Inciso 2º. Como medida preventiva a bem da higiene, da moral, do sossego ou segurança pública. Inciso 3º. Se o proprietário negar a exibir à autoridade o alvará de funcionamento e sanitário quando solicitado fazê-lo. Inciso 4º. Por solicitação da autoridade competente, comprovados os motivos que a fundamentaram. Parágrafo 1º. Cassado o alvará, e estrutura será imediatamente interditada. Parágrafo 2º. Será igualmente interditada toda estrutura, em que se exerçam atividades sem o alvará expedido conforme o que preceitua este capítulo. Artigo 94 litros. O início das operações pelo autorizatário só será permitido após a apresentação do alvará de autorização e alvará sanitária. Artigo 94-M. As disposições deste capítulo poderão ser regulamentadas por meio de decreto, no que couber.